Muy buenos días, Boa tardes y tarde, boa noches noite para todos e todas, meus queridos irmãos e irmãs das diferentes igrejas em todo o mundo. Digo eu, desde Alasca até a Patagônia, toda a Europa, África, Japão, as ilhas, Nova Zelândia, Austrália. Bom, não recordo o nome de todos os lugares onde Deus permitiu que abra sua igreja, sua obra maravilhosa. Também mando uma saudação muito especial aos irmãos da Alemanha, de Stuttgart, que sei que estão aí num grande evento da Fundação. E uma saudação para todos vocês hoje, com muito carinho. E podem sentar-se aqui também os irmãos. Aqui na colina, os cumprimento com muito carinho as visitas, pessoas importantes que nos estão visitando hoje. Que sejam bem-vindos todos, que meu Deus esteja com cada um de vocês e Deus dê alegria e paz em seus corações. E assim, com esta alegria e com esta felicidade no dia de hoje, vamos meditar, diria melhor, aprendendo mais sobre os ensinamentos que Deus nos dá. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, maravilhoso, que nos fala dos dons espirituais. É um tema que temos analisado muitas vezes, mas como tem pessoas recentes, todos os dias vêm pessoas novas na igreja, eles precisam aprender e saber que existe um Deus, que Ele se manifesta ao ser humano. Que não é como as pessoas dizem que, como as filosofias dizem que Deus se esqueceu de suas criaturas. É mentira. Deus está presente todos os dias na vida dos seres. E Deus nos deu os dons espirituais. Deus sempre falou desde o princípio. Falou a Adão e a todos aqueles grandes profetas e patriarcas. Falou-lhes, e assim vem Deus falando durante todas as gerações, durante todos os séculos que passaram. Também faz mais de 2000 anos, Deus se manifestou à humanidade, enviando a seu Filho Jesus Cristo em forma de ser humano, para que Ele fizesse essa obra maravilhosa de pregar e ensinar o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro. Evangelho que, por que dizemos verdadeiro? Porque o Espírito Santo é o que está aí, ensinando-nos, guiando-nos, orientando-nos, e Ele é o que nos ensina a boa maneira de nós vivermos aqui nesta terra, neste planeta Terra, e nos ensina como devemos comportar-nos e como devemos ser exemplo e testemunho para muitos. E também nos pôs Deus para testemunhar e ser as vozes ou pregadores da sua palavra, do seu Evangelho. O Espírito Santo que se manifesta todo o tempo na igreja primitiva com os apóstolos e depois com todas as pessoas que continuaram este Evangelho, o Espírito Santo sempre esteve ali e hoje está conosco também. E por isso, o Espírito Santo também reparte os dons espirituais a cada homem e a cada mulher, crentes, e nos dá este poder para que nós, como instrumento nas mãos de Deus, possamos fazer o bem a outras pessoas. Glória e honra a nosso Deus. Assim que hoje vamos falar dos dons espirituais, vou ler aqui rapidamente em 1 de Coríntios, capítulo 12, desculpem, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 12, vamos estar falando que o apóstolo Paulo estava sempre recordando-lhes às igrejas naquele tempo, a todos os crentes, que considerassem os dons espirituais, que tinham que priorizar a manifestação de Deus desta maneira tão formosa, tão maravilhosa como era
a manifestação dos dons espirituais. Por isso ele dizia aqui no capítulo 12 de 1 de Coríntios, diz, não quero, irmãos, dizia o apóstolo Paulo, quanto aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Lhes dizia, não quero que ignorem que existem os dons espirituais. Por que lhes dizia isso? Porque antigamente era a lei de Moisés, era a que estava governando a vida espiritual de um povo, o povo de Israel. E como estava a lei de Moisés, na lei de Moisés nunca o Espírito Santo se manifestou a cada homem e a cada mulher. Somente se manifestava aos profetas. Este dom precioso do Espírito Santo. Por isso, já chegado o Evangelho, o Senhor diz que ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para que estivesse com todos os crentes, daí em diante, para sempre. Ele disse, para sempre estará ali o Espírito Santo para ensinar-lhes e para guiar-lhes e para que vocês saibam o que tem que fazer, como é que tem que se conduzir na vida espiritual. Por isso aqui o apóstolo enfatiza, não quero que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais, porque antes tinham a lei de Moisés. Sabei que quando erais gentios ou quando não era crentes, vos deixáveis conduzir a ídolos mudos, como erais levados. O 3. Portanto, faço-vos saber que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, ou mentiroso, ou uma pessoa que é falsa. Ninguém que tenha o Espírito de Deus vai negar ao Senhor Jesus Cristo sua divindade. E diz, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, a diversidade de dons, dizia ele, a diversidade de dons, porém o Espírito Santo é o mesmo o que os dá. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de atividades, mas Deus, que efetua todas as coisas em todos, é o mesmo. Então diz que Deus é o que trabalha no Filho e no Espírito Santo. Ele é tudo em todos. No verso 7 diz, mas a cada um, quer dizer, a cada homem ou a cada mulher ou a cada crente, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um em proveito da sua vida pessoal e também para proveito da igreja. O 8, porque a uns, um homem ou uma mulher é dado por meio do Espírito a palavra de sabedoria, ou dom de sabedoria. A outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. No verso 10, a outro o dom de efetuar milagres, a outro a profecia. E sabem que nós, aqui em nossa congregação e em todas as congregações desta obra de Deus, se manifesta o dom da profecia. Como é o dom da profecia e no que consiste? O Espírito Santo toma a boca, a língua de um homem ou de uma mulher que tem esse dom e começa a falar a outra pessoa. Isso é o que se chama profetizar. Nós temos a experiência quando lemos o profeta Elias, ao profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, e vemos como eles falavam, e era Deus falando pela boca deles. O Espírito Santo falando pela boca deles. Assim é hoje também com nosso maravilhoso dom de profecia. Glória a nosso Deus. O Espírito Santo nos fala coisas profundas de nosso ser, coisas secretas. Ele traz os segredos à luz por meio deste dom maravilhoso, mas ele não traz esses segredos para nos envergonhar, senão para edificar-nos, para abençoar-nos, para mudar-nos, para que vivamos uma vida feliz, cheia de paz. Bom, glória a nosso Deus. Então, estava aqui enumerando
os dons espirituais. E volto a ler o número 10, diz, efetuar milagres o dom da profecia, e outro é o dom de discernimento de espíritos, a outro diversidades de línguas. Quer dizer, a pessoa quando está orando, começa a falar diferente idioma, e a pessoa não entende, os que o ouvem também não entendem esse idioma, porque é uma linguagem angelical. Mas isso é um dom que Deus lhe dá para a vida espiritual e o crescimento espiritual de cada pessoa. Então, diz que a outro lhe dá esse dom dessas diversidades de línguas. E a outro, a interpretação das línguas, se torna intérprete das línguas. E no verso 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito efetua todas essas coisas, repartindo a cada um segundo a sua vontade. Glória a Deus. Assim que beleza, que formosura. Por isso nós, toda vez que lemos essa passagem bíblica, nos apaixonamos e pedimos ao Senhor que nos dê todos estes dons maravilhosos. Porque cada pessoa pode ter todos estes dons. Assim que, se nós vivemos uma vida reta, uma vida santa, justa, diante de Deus, pois Ele nos dá esses maravilhosos dons, e com eles nós fazemos muitos benefícios e fazemos muito bem às demais pessoas, aos que sofrem, aos que estão doentes, aos que vão se suicidar, aos que vão enlouquecer, aos que estão, doentes da mente. Então nós oramos e com a imposição de mãos, aí está o Espírito Santo usando-nos para fazer bem à pessoa. É isso, e nisso consiste os dons. Por isso, em todas as igrejas, em todos os lugares, nós sempre estamos ensinando que cada pessoa que chega à igreja e que toma a decisão de seguir em frente neste caminho maravilhoso, então seu dever é buscar os dons espirituais. Porque os dons espirituais é o selo, o que nos dá a nós o reconhecimento de que somos de Deus, de que somos pessoas que estamos buscando o caminho de Deus. Porque tem milhares de religiões, tem muitas, mas todas essas religiões, se vocês investigam, não tem essas maravilhas. Não tem a manifestação dos dons espirituais. Isso é o que eu tenho investigado durante toda a minha trajetória no Senhor. Tenho investigado em todo o mundo e com todas as religiões. E todos me dizem, não, nós não temos o que vocês têm. Deus não se manifesta em nossa igreja conforme se manifesta com vocês. Assim que Deus está com vocês, é o que dizem as pessoas. Assim que agradecemos ao Senhor por esta bênção. Agora vamos passar a Romanos. Passemos a Romanos, capítulo 12. Aqui em Romanos, capítulo 12, que será a nossa meditação de hoje. Mas antes tinha que dar a vocês como este preâmbulo para poder entender Romanos 12. Romanos capítulo 12, vamos ler até o verso 21. Espero que o tempo dê para eu terminar até o 21, do verso 1 ao 21. E diz, aí o apóstolo Paulo diz, assim que, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Mas o que significa apresentar vossos corpos em sacrifício vivo? Significa que este homem ou essa mulher chegarão ao conhecimento da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho do Senhor. E o Espírito Santo começou a atuar e a agir em sua vida e tirar-lhe vícios, a tirar-lhe coisas maus de sua vida, de seu comportamento, a tirar-lhe maus pensamentos, más ações, comportamentos ruins em todos os aspectos. Começa Deus a fazer este milagre na vida deste homem ou dessa mulher. Então, este homem ou essa mulher, seguramente na vida, gostava de embebedar-se e ficava o dia todo bêbado.
Por causa das bebidas, era muito irresponsável com sua família. Sua família sofria muito. E ele também adoeceu. Então, tinha umas consequências devastadoras. Mas, quando chega ao conhecimento de Deus, o Senhor começa a libertá-lo, a tirar-lhe este vício. E então a pessoa começa a ter tranquilidade, paz, saúde e bem-estar pessoal e também na sua família, no seu casamento. Isso é o que faz Deus e isso se chama um sacrifício vivo. Isso se chama que esse homem um dia disse: eu me embebedo todos os dias. E agora já Deus me tirou este vício. Agora já não sinto vontade de embebedar-me, de beber. Estou sacrificando minha carne para agradar a Deus, porque já não me embebedo. Assim pode dizer o que era ladrão, ou o que era trapaceiro, ou o que era avarento, ganancioso, enfim. Também pode dizer essas coisas. Deus me mudou e agora estou sacrificando minha carne porque já não quero ser o que era antes. Isso é o que significa quando o apóstolo está dizendo aos irmãos, aos crentes naquele tempo, lhes diz: exorto-vos que vocês apresentem vossos corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, não deixem de seguir em frente no caminho de Deus, já que Deus os mudou, tirou-lhes os vícios, tirou-lhes tudo aquilo que se chama pecado. Então, vocês, ao não fazer essas coisas ruins, desonestas, significa que estão sacrificando sua carne, seu corpo. Este é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Quando fala de um culto racional, significa que nós, depois que mudamos, depois que somos uma pessoa nova, diferente, cheia de paz e felicidade, sem maldade em nosso coração, então nós vivemos felizes, alegres e confiados e cheios de esperança e confiados em Deus. Isso é como um culto para nós. Viver a vida em meio da tranquilidade e da paz de Deus. E no verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o perfeito. Ele está fazendo esse chamado de atenção para que a pessoa não fosse recair, não voltasse atrás, novamente estar praticando o pecado como antes. Por isso ele diz: siga em frente, seja firme, seja sábio, seja inteligente e siga o caminho de Deus. E aqui no verso 3 diz: porque digo, pela graça que me foi dada, a cada um dentre vós, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas que pense de si com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada pessoa deve ser sábia e inteligente e reconhecer que Deus fez uma obra, um milagre em sua vida e que, portanto, você tem que seguir em frente desta maneira e seguir firme e não tornar-se uma pessoa vaidosa, senão melhor, pelo contrário, mudar. Quando já começa você a crescer espiritualmente, você já se torna uma pessoa santa, como disse Deus, que sejamos santos. E assim, nossa maneira de viver é boa, é justa e reta em todos os nossos caminhos, onde quer que estejamos. E o 4 diz: pois assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então aqui o apóstolo vai falar sobre os dons espirituais, falando que a pessoa, o homem ou a mulher que chegou à igreja, à congregação de Deus e se converte. Deus faz essa obra, esse milagre na pessoa, vem uma completa renovação, regeneração, uma mudança de vida. Então diz que ele dá os dons espirituais. E ele faz a comparação com o nosso corpo, o corpo físico, que tem muitos membros, braços, pernas, dedos. E diz que assim mesmo são os dons espirituais, mas que é o mesmo Deus quem está atuando em nós.
com os diferentes dons espirituais, repartindo a cada pessoa como ele quer. Assim, diz no verso 5, assim como o corpo tem muitos membros, mas todos têm uma função diferente, assim também, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e todos somos membros uns dos outros. Então diz que nós todos somos o corpo de Cristo, mas membros diferentes. No 6, e tendo diferentes dons espirituais, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, se alguém tem o dom de profecia, seja ela segundo a proporção da fé, quer dizer, a proporção do evangelho, da vontade de Deus, como ele quis dar a você este dom de profecia. A umas pessoas Deus lhes dá mais que a outras. A uns lhes dá em profundidade os dons, com muito poder. A outros é mais simples que lhes dá o dom. Mas, de toda maneira, cada um nos conformamos com o que Deus nos dá. E aqui no 6, e no 7 diz, se é de ministério ou serviço, se Deus dá o dom de serviço, pois tem que servir. Tem muitas pessoas, hoje em dia, que gostam de fazer o bem, que gostam de ser generoso ou generosa, dadivosos, servir aos demais, sem nada em troca. E olhe que isso são dons que Deus dá. Nem todos têm este dom. Seguramente, eu penso que seguramente Deus me deu este dom, porque eu amo servir as pessoas com tanto amor, com tanto carinho, sem nada em troca. E agradecemos ao Senhor, que é um dom que Deus dá. Diz, se é o de ministério, seja em ministrar. E tem outro dom, diz, se é o de ensinar, seja de ensino. Bom, seguramente também o Senhor me deu um pouquinho deste dom de ensinamento. E no verso 8 diz que é outro dom, o de exortação. Exortação é como pregar, como falar, como ensinar, como ordenar às pessoas, faça isso, faça aquilo, desta maneira ou da outra, faça assim ou assado. Essa é a exortação. E diz que também é um dom que Deus lhe dá ao homem ou à mulher, quando lhes dá os dons espirituais. Estamos falando dos dons espirituais. Estamos falando que Deus existe. E que, como Ele existe, nos deu a muitos, a todos, digo assim, dons, diferentes dons. Isso é para trabalhar e servir as pessoas, a sociedade, a humanidade, a quem quer que seja. Que bonito é quando nós lemos isso e Deus está aí próximo de nós, dizendo-nos, tu tens já este dom, ou a ti te darei este dom. A ti te darei a felicidade, a ti te darei a paz. Isso é o formoso. Deus aí falando a nossa consciência. E aqui no verso 8 diz que há mais dons. Os que reparte diz com sinceridade. O que presidir alguma congregação, um grupo. Isso também é um dom que Deus dá. Então a pessoa o faz bem. O que exercita misericórdia, o que é misericordioso, olhe que também a misericórdia, além de que temos que ser misericordiosos, além disso, Deus nos dá um dom, o dom da misericórdia. Então, quando temos este dom, pois todos vamos ser tão misericordiosos com os demais, vamos nos condoer das pessoas, do sofrimento dos outros. Nós vamos tirar o pão da boca e dar ao outro. Ou pegamos nossas roupas e repartimos com o outro, porque esta é a misericórdia. Estamos aí prontos para ver como vamos ajudar a essa pessoa que se encontra nesse estado deprimente de carências, de sofrimento, de angústia, doenças, o que seja. A misericórdia, e é um dom que o Senhor dá. No verso 9, diz,
O amor seja sem fingimento. O amor nós já temos analisado muitas vezes o que é o amor. E temos dito que o amor não é abraços e beijos, de palavras carinhosas e amorosas, não é? Os mimos. Não, isso não é o amor. O amor é não praticar nenhum tipo de pecado. Porque em um lar, em um casamento, se ele ama a sua mulher ou ela ama a seu marido, então ela lhe é fiel, ele lhe é fiel. Por quê? Porque a ama. Então não quer ofendê-la, não quer fazê-la sofrer, vice-versa. Então vemos que o amor é não praticar o pecado, porque se tivesse infidelidade, acontece que todos sofrem. Sofre ele, sofre ela, sofrem os filhos, sofre a família, os parentes, os vizinhos, todos sofrem com essa má notícia. Por este pecado de adultério, digamos assim. Por isso é que se diz que o amor é não pecar. Se dissermos, por exemplo, que uma pessoa, um homem, de repente, um indivíduo diz, bom, é que eu sou ladrão profissional. Vai e põe-se a roubar a todas as pessoas, rouba-lhes e tira-lhes o pouco que tem. Então, esta pessoa que está praticando este roubo sofre, porque na verdade a pessoa sofre por fazer isto, se enfrenta a fazer isto, se expõe. Sofre a pessoa, a vítima. Sofrem aqueles que estão ao seu redor. Tem um sofrimento, produz um sofrimento. Então, diz que o amor é algo que não faz sofrer os demais. E tem que ter amor. Então, um homem e uma mulher que tem amor, não pratica nada dessas coisas, não faz nenhum mal, nada indevido. E aí sim pode-se dizer que é amor, porque ele está procurando que todos se sintam bem, que todos sejam felizes. Porque isso é o que é o amor, porque o amor tem a ver com o pecado. Não praticar, não adultério, não fornicação, não roubos, não malícia, não inveja, não cobiça, não vingança, rancores. Tudo isso tem que tirar. E quando se tira, diz-se que tem amor. Porque então a pessoa é feliz e faz feliz aos demais. Esse é o amor. E aqui, por isso o apóstolo lhes dizia aos crentes, lhes diz, o amor que vocês estão aparentando, expressando, que não seja fingido, não seja que vocês venham aqui aparentar que tenham amor, aparentar que sejam convertidos a Deus, aparentar que creem em Deus, que confiam em Deus, que obedecem a Deus, que agradam a Deus. Estar aparentando, não. Este amor que você está demonstrando que seja verdadeiro. É o que ele diz, seja sem fingimento. Aborrecei o mal, diz. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Esse é o amor. O amor é aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E quanto à honra, dando preferência uns aos outros. Quer dizer que respeitando a cada um. A cada um tem que respeitá-lo, tem que valorizar, tem que apreciar, tem que sentir os demais superiores a mim. Isso é o que nós devemos ser. E no verso 11 diz, no que requer zelo, não sejais preguiçosos. Tem que ser ativos, esforçados sempre em todos os aspectos da vida, não somente nas coisas materiais da vida, mas no espiritual também. Muito esforçados para buscar o de Deus, para buscar os dons, para que Deus nos dê os dons, porque quando Deus dá os dons espirituais para a pessoa transforma. Essa pessoa já é uma pessoa diferente em sua maneira de comportar-se, de falar, de conduzir-se na vida e também na convivência com os demais. As pessoas começam a valorizá-lo, a dizer, bom, você é uma grande pessoa, você é uma pessoa que tem a Deus no coração. Isso é o bonito que o mundo, que as pessoas devem dizer,
daqueles que se esforçam, que são dedicados para buscar o espiritual, os dons, para dizer tenho amor. Porque quando estão os dons, está a mudança de vida, se diz tenho amor. Não é fingido, não é uma aparência. No 14, bem, aqui no verso 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, constantes na oração. Fala o apóstolo e nos aconselha que temos que orar a Deus constantemente, porque sim, virão dias difíceis, dias onde vem muitas tribulações, muitos momentos difíceis na vida, e nossa oração é o que vale e é o que Deus ouve e nos estende a mão para seguirmos em frente. O 13 diz, compartilhai vossas necessidades com os santos, praticai a hospitalidade. Abençoai. Bom, eu estou praticando a hospitalidade. Naquela época, sim, podia fazer essas coisas de receber pessoas para dar-lhes hospedagem também, porque não havia hotéis. Já hoje em dia, nós não podemos dizer que vamos cumprir com este verso, porque hoje, se alguém vai hospedar a um estranho, certamente é um ladrão ou um assaltante. Isso é o mais provável. Alguém que você não sabe quem é, que você não conhece, pois como vai entrar na sua casa para hospedar? Não se pode. Vai para um hotel? Melhor, lhe dou algum dinheiro e vai para um hotel, diria. Bom, então, como vemos, nós devemos colocar inteligência na leitura da Bíblia, porque este livro nunca deixou de ser. Este livro não é obsoleto. Este livro continua. Quando nós o lemos com a ajuda do Espírito Santo, Deus começa a vivificar todos os escritos para a nossa vida, para o nosso espírito. Mas também Deus nos dá inteligência para compreendermos que tem palavras que já não se usa hoje, não se pode. Quem sabe em alguns lugares do mundo ainda existe isso da hospitalidade porque não tem hotéis, quem sabe? Mas em certos países não se pode. Então, não podemos dizer, bom, eu vou praticar porque isso é impossível. Por exemplo, aqui, na Colômbia, impossível. Não sei, outros países da América Latina, da América do Sul, certamente também deve ser perigoso. Mas haverá alguns lugares, sim, que sim se pode hospedar. Então, isso é sabedoria que Deus nos dá para que nós atuamos de uma maneira inteligente. No verso 14, diz, abençoai aos que vos perseguem. Se alguém nos persegue, se alguém quer fazer-nos mal, nos prejudicar, diz que abençoai. O que significa isso de abençoai os que vos perseguem? Quer dizer, não seja vingativo. Não seja você vingativo. Se lhe perseguem para prejudicá-lo, ore a Deus, coloque diante de Deus essa necessidade, esse pedido, neste momento, este problema, essa dificuldade, que Deus o guardará, o protegerá. Mas você não lhe deseje mal, não lhe faça mal, nem prejudique a esse perseguidor. Não seja vingativo, em outras palavras. E diz, abençoai e não amaldiçoeis. Preste atenção. Eu escutei, quando me escrevem, porque me chegam tantos e-mails, escrevem-me muitas pessoas, homens e mulheres, e dizem, não, é que aqui meu companheiro, minha companheira, é que aqui eu tenho uns familiares que vão à igreja, e então tem umas palavras obscenas, se expressam de uma maneira tão ofensiva que não se ouve senão só os insultos e os palavrões. E vão à igreja? Então, eu diria que essas pessoas que vêm à igreja, vêm então para quê? Para ocupar banco ou para aparentar, como dizia por aqui o apóstolo, que não tem que aparentar o amor ou a mudança de vida, senão que, sem fingimento, vir.
Então, pessoas que ainda não entenderam e têm estes comportamentos. Aqui diz, abençoai, não amaldiçoeis. Mas tudo isso nós alcançamos com a ajuda de Deus e com a ajuda dos dons espirituais. Com a ajuda deles é que nós conseguimos superar, tirar todas essas fraquezas, todos esses erros e faltas de nossa carne e superamos todas essas coisas e seguimos em frente no caminho da perfeição. Porque Deus diz que nós iniciamos um caminho. Quando somos principiantes da Bíblia, do caminho de Deus, seguimos caminhando em sentido espiritual, seguimos caminhando pela vida. E à medida que caminhamos, nós vamos superando, vamos progredindo, vamos entendendo e compreendendo e vamos fazendo melhor as coisas. Então, chegamos a um ponto onde Deus diz que tu chegastes ao grau da perfeição. E todos nós temos que chegar ali, neste ponto da perfeição. A ajuda do Senhor, com isso, pois vamos conseguir. Bendito o Senhor. No verso 15, que outra coisa nos ensina? O Espírito Santo nos ensina e diz: alegrai-vos com os que se alegram. Quer dizer que eu sou feliz, vendo feliz a outra pessoa. Se esta pessoa é feliz, eu sou feliz. Se a esta pessoa lhes fazem favores, lhes dão presentes, foi muito bem na vida, prosperou, me sinto feliz de ver esta pessoa em seu progresso, em sua prosperidade. É isso, porque em mim não deve haver inveja, não deve haver egoísmo. Então se diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quer dizer, se uma pessoa está triste, tem um problema, uma dificuldade, aconteceu-lhe algo ruim na vida, um infortúnio em sua vida, e a vez sofrendo, então nós também devemos sofrer com a pessoa. Sofrer e dizer-lhe, confiemos em Deus. Peçamos a Deus para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê a paz, a alegria, Ele te ajude. Então, eu também sinto tristeza, porque ela está triste. Isso é o que deve ser os filhos de Deus. Isso é o que deve ser os crentes em Cristo Jesus, os seguidores do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que deve ser. E no 16 diz, tende unanimidade de sentimentos entre vós, não com altivez de sentimentos, mas condescendendo com os humildes. A altivez, o Senhor reprova a altivez. E o Senhor quer que sejamos humildes. As pessoas têm um falso entendimento da palavra humildade. As pessoas creem que quando alguém diz que é humilde, que é um pobretão, que não tem, que vive por lá debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, debaixo por lá, na periferia de um povoado, de uma cidade que vive por aí em farrapos. Isso é o que as pessoas creem que seja a humildade ou humilde. Mentira. Não é assim. Uma pessoa pode ser um milionário ou um arquimilionário de riquezas, de dinheiro. Pode ser humilde. Eu conheço milionários humildes. Conheço muitos milionários humildes. Então, a humildade é no coração, a simplicidade, a convivência que esta pessoa tem com os demais. Como trata os demais? Essa pessoa, então, não é altiva, arrogante, orgulhosa. Não se crê que porque tem, de repente, o seu dinheiro, então, todo mundo são seus escravos, seus servos. Olhar com desprezo? Não. A humildade é um dom, ou é um valor, uma virtude. Os valores são as mesmas virtudes e qualidades
que Deus nos dá a nós quando lhe pedimos que nos dê estas virtudes, estas qualidades ou estes valores. Então, a humildade e a simplicidade, quando alguém tem isto, triunfa na vida. Triunfa na vida onde queira que esteja trabalhando, estudando, o que faça na sua vida. A humildade o levará muito alto. O levará no alto, no topo. O levará essa humildade. Quem quer que seja estudioso, muito estudado, muito milionário, se é humilde, chega no alto porque Deus o prosperará. E será uma pessoa brilhante na vida e admirado por muitos. Isto é a humildade. E as pessoas de baixa renda, e como eu dizia, que vivem, de repente dormem nas ruas, pois também, se alguém deles também tem humildade, certamente todas as pessoas vão lhe estender a mão e nunca lhe faltará a sua comida, porque todos vão lhe estender a mão. Então, a humildade é algo tão diferente. É este comportamento que cativa aos demais. Aqui diz no verso 16, que volto a ler: unânimes entre vós, não com altivez, senão humildes, sejais humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. Bom, aí está ensinando o quê? Não se creia muito sábio, não se creia muito inteligente, que sabe mais que os outros, que tem razão? Não. Tem que deixar que os demais pensem, falem, e também os demais têm razão. Tem que ouvir as pessoas, escutar as pessoas. A humildade também trabalha aí neste aspecto. Verso 17. Não pagueis a ninguém mal por mal. Novamente vem aqui a vingança. Não vinganças. Não pagueis a ninguém mal por mal. Que difícil é. É difícil para o ser humano, mas para Deus não é difícil, e Deus nos ajudará para que alcancemos essas coisas. Glória ao Senhor. Procurai as coisas boas diante de todos os homens. Procurai o bom. Assim que nosso diário viver, nossa maneira de viver, e aqui, como lemos a Bíblia constantemente, estamos aprendendo a fazer as coisas bem, a agradar a Deus e também fazer muitos benefícios às pessoas, muito bem às pessoas, com nosso comportamento, com nossa maneira de falar, de proceder, de atuar. De todas as maneiras, nós sempre temos que andar nesta vida reta, santa, justa, que isso é o que Deus quer de nós. No verso 18, se for possível, enquanto depender de vós, estai em paz com todos os homens, não? Em paz com todos os homens, e isso alcançaremos com a ajuda de Deus e com muita oração. E também com os propósitos que estabelecemos para fazer estas coisas. O 19. Não vos vingueis. Nada de vinganças. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Diz que a ira de Deus é o único que vai nos ajudar, porque Deus é o que cobra por nós. Se alguém está nos fazendo mal ou quer nos prejudicar, Deus é o que castiga e cobra aos outros. Ele é o que está vingando. Ele vinga por nós. Que nós mesmos não o façamos, senão que Deus, deixemos nas mãos de Deus, e Deus é o que fará justiça. Diz, está escrito, minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. É uma promessa que Deus fez, que diz, o Senhor disse assim pela boca de Moisés, diz, minha é a vingança, eu pagarei. Assim que nós entregamos a Deus todos nossos perseguidores, todos aqueles que nos querem fazer mal, nossos inimigos, as pessoas que nos fazem mal, que nos procuram para fazer-nos mal. Entregamos tudo nas mãos de Deus e Deus nos ajudará, nos protegerá. Ele faz justiça, Ele atua por nós. E pedimos ao Senhor que Ele nos guarde de termos estes rancores, estes ódios ou vinganças em nossos corações. O 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Alguém dirá, que difícil é. Como assim que meu inimigo, então eu tenho que dar-lhe de comer? Aqui fala que, por exemplo, há um inimigo, há uma pessoa que o persegue, este inimigo tem feito tantos males a você em sua vida. Chegou o dia que essa pessoa, por acidente, chegou, pois, à sua frente, e você vê essa pessoa em um estado mau, em que você tem que auxiliá-lo. Sendo seu inimigo, então essa pessoa está morrendo, se acidentou, está se queimando, um incêndio, e é seu inimigo e você vê que tem que socorrê-lo e você vai e o socorre? Porque era seu inimigo, mas você não deixa que as chamas o mate? Porque está se afogando? Porque se tu sofreu um acidente de automóvel? Então, isso realmente é um simbolismo quando diz que a seu inimigo diz, dá-lhe de comer. É um simbolismo dando a entender que este inimigo pode sofrer qualquer coisa na vida, na sua presença. E você vai e o ajuda como humano que é, não é? Como fazer algo por humanidade. Isso é, não dizer, como é meu inimigo, pois que se morra, que se destrua. Como é meu inimigo, que se acabe. Não. Então, existe, pois, essa reação de ajuda, de socorro imediato. Isso é o que significa que se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Significa muitas coisas. Diz, se tiver sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. E diz ao final do 21, diz, não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que tem que vencer com o bem, vamos vencer o mal. Há um provérbio que diz, a resposta branda acalma a ira. Quando alguém está irado, pois uma resposta suave, no momento, acalma a ira da outra pessoa. E com o bem, tira o mal. Fazendo o bem, então, o mal foge também de nós. Todas essas coisas se chama virtudes, qualidades, ou se chama os dons que Deus nos dá a nós, fazem que nós nos comportemos desta maneira e o conseguimos. Nós podemos agradar a Deus e podemos fazer as pessoas felizes também, praticando tudo isso com a ajuda de Deus. Tudo isso são os valores que as pessoas chamam no mundo e que nós aqui o aprendemos e Deus nos dá todas essas maravilhas. Deus permite que nós vivamos esta vida reta e que sirvamos à humanidade, à sociedade, à comunidade, que sirvamos a todos. Isto é o que Deus quer de nós. Vou lhes roubar 5 minutos para 1 Coríntios 14. Já terminamos, por favor. Aqui em 1 Coríntios 14, estávamos falando sobre os dons espirituais. E aqui vamos falar um pouquinho do dom da profecia. E aqui em 1 Coríntios 14, nos versos 1, 2 e 3. Creio que já procuraram, já encontraram. Diz, procurai alcançar o amor, quer dizer, não peque. Cuidado com os pecados, afastem-se dos pecados. Diz, e desejai com zelo os dons espirituais, especialmente que profetizeis. Especialmente que profetizeis. Há algumas denominações cristãs que dizem que profetizar é pregar, que profetizar é como o que eu estou fazendo aqui, falando, ensinando, pregando. E não é assim. Essa não é a profecia. Isso não é profecia. Profecia é... Aqui vamos saber o que é a profecia. Então diz, procurem ter todos os dons espirituais, mas especialmente que profetizeis. Porque o que fala em línguas, porque os dons espirituais faz com que um fala em línguas, um idioma que não conhece, são línguas angelicais. Diz, o que fala em línguas angelicais não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, mas em espírito fala em mistérios.
Mas o que profetiza, que não é o mesmo que o que prega, que dá um sermão, não é o mesmo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação espiritual. Para exortação quer dizer ensinar-lhe que ande pelo caminho melhor. E consolação o consola, porque se acaso está doente, tem problemas, dificuldades, o consola. Faz-lhe promessa, para isso é a profecia. E diz, o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja ou edifica a pessoa a quem se ministra a profecia, seja homem ou seja mulher. Isso é o dom da profecia. Aqui no verso 24 diz, passem ao verso 24, diz, mas se todos profetizarem, quer dizer que a congregação, todos têm o dom da profecia, e diz, e vem, e entra, a reunião, a assembleia entra. Algum incrédulo significa uma pessoa que ainda não é crente, e entra por primeira vez, diz, se todos profetizarem e entra algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido e por todos é julgado. Então, ele se convence por quê? Porque será, diz no 25, o segredo do seu coração se faz manifesto. E assim, prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está realmente entre vós. Este é o dom da profecia, que diz que o segredo do coração se faz manifesto, isto é, não é que as pessoas vão começar a orar por você aos gritos para que os demais ouçam, senão que ele fala próximo ao seu ouvido para que você ouça, e o segredo do coração, como uma vez aconteceu quando uma mulher veio pela primeira vez. Não digo uma vez, mas milhares de vezes que aconteceu, tem acontecido, que pessoas por primeira vez vêm e Deus lhe fala, e o Espírito Santo na profecia lhe fala o segredo do coração, a pessoa pois sai chorando e, sai muito feliz, chora de alegria, de felicidade. Mas entre os milhares, vou contar um testemunho que já contei. Diz, veio uma mulher pela primeira vez à reunião. No final da reunião, como senhora para ministrar profecia. Então, lhe deu profecia. Deu profecia a esta mulher. E o Espírito Santo lhe diz, isso que tu vais fazer, não faças, porque o que há em teu ventre é um homem. Lhe dizia, tu vais abortar? E não o faças, porque é um homem o que há em teu ventre. E este homem será o que vai cuidar de ti na tua velhice. Disse assim. Então, essa mulher, pois ela se convenceu, chorou, pois nos confessou, disse assim, é que precisamente amanhã eu ia por lá em um lugar destes clandestinos onde praticam os abortos e eu ia abortar. Mas já como me dizem isso, não vou fazer. E desde esse dia, esta mulher continuou em nossa congregação. Ela chegou, se converteu, continuou e efetivamente teve seu filho homem. E efetivamente eu a conhecia até a idade que teve. E o filho foi o único que cuidou dela. Ele era o que estava atento a ela e esteve com ela até o dia da sua morte, porque ela teve um câncer e morreu. Já por aí com 60 anos. Então, isso é o que Deus faz. O profundo do coração. Que era o profundo do coração dela, que ia fazer um aborto e ninguém sabia. Então, no dom da profecia, o Espírito Santo lhe diz, tu vais fazer isto, não faças? É um homem o que há? Quem vai saber nós como humanos? Como vamos saber as coisas dos demais? Nós não podemos? Mas Deus sim. O Espírito Santo sim, os dons sim, o dom da profecia. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao nosso Pai. E vamos orar. Postos de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor e agradecer ao nosso Deus. Pai Santo, obrigada, Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra.
Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Andastes com Moisés. Senhor, Tu és esse mesmo Deus. E Tu hoje manifestastes as nossas vidas. Te revelastes a nós. Estás nos ensinando muitas coisas. Nos ensina o caminho da perfeição e o caminho que leva à vida eterna. Te agradecemos, Senhor, porque temos este grande privilégio, que Tu nos tenhas olhado em meio a tantas milhares e milhares de pessoas que há no mundo. Tens olhado para nós, para escolher-nos, para ter-nos em Tua presença, para ensinar Teus mistérios, Tua palavra, Tua doutrina, para revelar-nos muitos segredos, para guardar-nos, proteger-nos e abençoar-nos. Obrigada, meu Pai. Não o merecemos, mas esta é a Tua misericórdia. Este é Teu amor, porque Tua palavra, Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Obrigada, Senhor. Te peço, Pai, que Tu abençoas. Abençoa todas as pessoas que estão neste momento comigo e todos os que me estão vendo e ouvindo de diferentes lugares do mundo. Abençoe a todos, Senhor. Estendas Tua mão poderosa. Também te peço que Tu cures aos doentes. Tem muitas pessoas que estão doentes. Idosos, crianças de todas as idades. Estão doentes, Senhor, e Tu estendas Tua mão e faz milagres. Porque eu sei que eles estão pedindo a Ti um milagre, uma cura, um prodígio. E Tu o farás, meu Senhor, porque essas são Tuas promessas. Isso é o que Tu nos tens falado desde o princípio. Que Tu ouvirás a oração, nos escutarás. Todas as petições e os desejos do nosso coração também os vai conceder. Te peço, Senhor, que Tu estendas Tua mão sobre cada homem, cada mulher, cada criança ou idoso e Tu estejas abençoando a cada um, libertando e limpando. Permita que cada um conheça Teu caminho, conheça a Ti e tenham experiências contigo, porque essa é a felicidade, essa é a paz. Obrigada, Pai. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. A honra e a glória seja para Ti, desde agora e para sempre. Amém. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria a nuestro nosso Deus. Mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. La honra para nuestro Dios. Muchas Muito gracias. obrigada. Obrigada a todos. Abraços. Beijos para as crianças. E obrigada, irmãos. Até breve. Meu Deus o abençoe a todos vocês. Obrigada.